Vamos lá. Então a gente tem essa apostila, né? A gente não está em mãos, mas é um material muito legal que a gente vai ter para estudar esses conceitos aí. E a gente vai. É uma ilustração de uma árvore, né? Então a gente vai começar pelas raízes, né? Pelas coisas mais profundas e difíceis, talvez, de entender, mas vamos lá. O livro primeiro que a gente vai ler. Na verdade, a gente já leu, né? A gente fez um clube do livro aí para ler, mas a intenção hoje é explicar um pouco sobre cosmovisão e, na verdade, hoje eu vou falar mais sobre pós-modernismo e a cosmovisão do mundo, né? Como que o mundo enxerga quais os valores do mundo e como que a gente se relaciona com ele. Então, não sei se alguém já tinha ouvido falar dessa palavra, né? Mas cosmovisão é uma enunciação de crenças embutidas em uma grande narrativa, compartilhada, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade da nossa vida individual e coletiva. Basicamente é uma grande história, né, com algumas crenças que as pessoas acreditam. E aí, basicamente todos temos uma cosmovisão, e isso que a gente vai entender como que isso se desenvolve, né, para a gente e para todo mundo. Então, o livro ele vai dar algumas introduções, né, sobre o que é cosmovisão e depois vai entrar em algumas tendências, né, que a gente vai falar sobre algumas delas hoje, né? O que está acontecendo com o mundo, esse mundo doido que a gente vive, por que que ele está assim, e é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Eu vou tentar falar mais rápido, porque eu fiz uma simulação ontem no Zoom, fiz uma gravação, minha aula deu 1h30, e a gente não tem 1h30. Então vou tentar dar uma corridinha, né? E aí, vocês tendo dúvidas, vocês podem levantar a mão e perguntar, mas a ideia é que a gente não demore muito em cada ponto, senão já não vai dar tempo de falar. Mas se for conveniente aprofundar e vocês estiverem com vontade, a gente pode parar e estender ou fazer duas aulas, dividir essa aula em duas, aí vai de acordo com a nossa necessidade. E para falar de cosmovisão, né, e essa metáfora, né, que o autor colocou, que horas são na nossa sociedade, eu trouxe uma pergunta, né? O que é a verdade? E essa pergunta ela me acompanha desde que eu estudava no colégio. Tinha um professor, não sei quem que estudou comigo aqui, se tem alguém que estudou comigo. Mas na etapa tinha um professor de história, bem engraçado. Ele era careca, assim, de óculos, chamava Márcio R. E ele falava assim: Ah, mas o que é a verdade, né? O que é a verdade? Ele falava, ficava provocando a gente. Claro que no contexto da aula não dava para ele aprofundar muito sobre o que era verdade, né? Que ele realmente dava a matéria. Diferente de hoje em dia em muitas escolas, né? E essa é a pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje, tá? Então, eu vou começar a falar sobre pós-modernismo. Alguém sabe o que é pós-modernismo? Mas acho que para falar de pós-modernismo, a gente tem que primeiro entender o que é modernismo. Então, basicamente, isso que é o fio da meada que a gente vai explicar. Então, inevitavelmente, vamos ter que falar de história, né? Então, o modernismo é um período da história que veio depois da Renascença, né? Então, as pessoas, na Renascença, elas começam a ter acesso a livros, né? A Bíblia, principalmente com o começo da imprensa e os livros sendo estudados, né? Principalmente a Bíblia. E as pessoas começam a estudar. Estudar deixa a pessoa meio doida, né? E as pessoas começam a ter ideias muito doidas. Então é isso que a gente vai estudar um pouco, a história dessas ideias. E basicamente a história de como
a humanidade foi rejeitando novamente a Deus, rejeitando várias ideias que fundamentaram a nossa sociedade. Então, não sei se vocês conhecem essas pessoas que eu coloquei aqui, são pensadores, né? E são pensadores com ideias muito profundas e que a gente vai tentar explicar um pouquinho, um por um. É meio chato, mas é importante. Não sei quem que lembra, né, das aulas de história, tal, sobre Revolução Francesa, né? E que eu lembro de Revolução Francesa era, não sei se vocês lembram, né? É sobre liberdade, fraternidade e igualdade, né? E é colocado, nossa, coisa boa, coisas boas, né? Mas aí a gente vai colocando em contexto, né? Basicamente, essa revolução ela foi inspirada principalmente por esse carinha aqui que chama Jean-Jacques Rousseau, e ele tinha uma ideia muito doida. Então as pessoas começam a pensar coisas muito doidas, né? E a principal ideia dele é que o homem era bom por natureza. Então, né, a gente tem uma concepção da Bíblia que o homem ele é pecador, né? Aí esse cara, o Jean-Jacques Rousseau, falou, não, as pessoas são boas e a gente pode construir uma sociedade boa, né? A partir de uma liberdade irrestrita. Então, se o homem for livre de todas as amarras que prendem ele, ele vai ser bom e vai construir uma sociedade boa, né? Então é isso que inspirou as pessoas a fazer uma revolução e tirar o rei lá, né, que era um rei meio bem abusivo, né? Mas todos inspirados nesse carinha aqui, Jean-Jacques Rousseau. Então guarda essa ideia de liberdade, né? E a gente vê nessa pintura aqui como que a liberdade ela tomou o poder, né? Muitas pessoas sendo mortas, né? E mais pra frente vai ter mais morte ainda. E aí um outro cara mais doido ainda, né? Então as pessoas começam a pensar e esse cara é um alemão, né? Ele chama Hegel e ele fala que as coisas não são baseadas em certo e errado, ou nos termos dele, né, não são baseadas em tese e antítese, né? Esses dois conceitos sempre formam uma síntese, que é basicamente você superar aquele conceito de certo e errado e formar um conceito novo. Então, guarda também essa ideia porque ela vai ser importante lá na frente. E só para contextualizar, né? O que que a gente tinha antes, né? Tinha uma sociedade bem religiosa, né? Então as pessoas acreditavam muito em Deus, mesmo a filosofia, toda a ciência era baseada em Deus, baseada na crença em Deus. E aí basicamente o que esses caras vão fazer, né, é em vários campos do conhecimento eles vão querer matar Deus, né? Então o Rousseau, por exemplo, na política ele quer tirar Deus da política, né? Hegel, na filosofia, ele quer tirar Deus da filosofia. E esses caras aqui também querem tirar Deus da ciência, né? O Marx, que vai inspirar principalmente os socialistas depois, né? E até hoje, ele vai falar que a gente é oprimido, né? E que a gente precisa de uma revolução, né, dos trabalhadores para que essa opressão seja superada, né? Então, também na economia, né, ele fala, não, a gente não precisa de Deus, Deus é uma ilusão criada para oprimir as pessoas e a gente precisa fazer essa revolução. Também na mesma época, mais ou menos, a gente vai é, tem um biólogo, né, que estuda a evolução das espécies e cria a teoria da evolução, né, que é o Darwin. E é basicamente o que a gente aprende na escola, né, como se fosse a verdade sobre a origem das espécies, né, que a gente tem um ancestral comum.
E é isso que a gente aprende na escola como se fosse a verdade, né? E que vocês não- na escola a gente aprende criacionismo ou aprende só evolucionismo? Como que tá hoje em dia? Quem aprende? Ah, sim. Menos mal, né? Porque o homem, a sociedade, de uma maneira como um todo, vai querendo tirar Deus, né, de toda a ciência e vai tentando deixar a ciência como se fosse essa ilusão, né? Deixar Deus e a religião como se fosse uma ilusão e que a razão é o jeito certo de você explicar o mundo, né? Então, essa crença na razão que vai norteando o homem e a sociedade, né? Aí tem mais uns caras que pensam muito, né? Então, que estudam bastante. Esse Kierkegaard era um cristão e basicamente a conclusão que ele chega é as coisas racionais elas não têm sentido e a fé ela não pode ser racional. Então você separa a fé da ciência, né? E é um erro que a gente faz até hoje, né? Separar fé e ciência. Então, basicamente, tem uma concepção de que se você tem fé, você é irracional, ou você é místico. E se você é racional, você não pode ter fé. Então surge a partir desse filósofo aqui, Kierkegaard, que acaba, né, meio que tirando Deus da própria religião, né, separando, né, a fé da razão. E mais um pouquinho para frente também vai ter um outro cara que ele tem uma citação de que Deus está morto, né? Que a gente matou ele. Então, na verdade, é uma constatação. A gente matou Deus em tantos campos de conhecimento, né? Na política, na filosofia, na economia, na biologia, na própria religião, né? Que não precisa mais de uma explicação racional. Então, Deus está morto em várias frentes, né? E qual que é a conclusão dele? Se a gente não tem Deus, o que a gente vai fazer? Basicamente, ou a gente vai entrar em desespero, porque a vida não tem explicação racional, né? Ou a gente vai cair numa tirania, né? Num totalitarismo, né? Em que as pessoas vão ser oprimidas. Ou a terceira via seria o homem criar sua própria moral, porque já que não existe Deus, né, o homem vai ter que ser o criador dessa própria moral. Ele falou, se a gente não conseguir fazer isso, o que que vai acontecer? Milhões de pessoas vão morrer e a gente vai ser oprimido por governos totalitários, né? É basicamente o que aconteceu uns 50 anos depois, com duas guerras mundiais, né? E aí as pessoas ficaram totalmente sem base, né? Então, se você não tem Deus, se você começa a acreditar muito na razão, mas depois a razão ela meio que fica sem chão também, porque a razão levou a humanidade a matar milhões, né? Então, qual que vai ser a minha razão de viver? Qual que vai ser a minha narrativa, né? Então, vira um vácuo, né? A gente tem um vácuo, a gente não tem mais uma noção de verdade e começa a ter alguns estudiosos que vão falar vão estudar, né, sobre religião, principalmente esse psicólogo, né, que é Jung. É, tem alguém fazendo psicologia aí? Acho que os que estão fazendo a Adelina, né? Mas esse psicólogo ele foi muito importante porque ele estudou sobre um conceito que chama
inconsciente coletivo, né? Que é basicamente uma ideia de que todos nós temos uma história em comum. É meio inconsciente. Então, essa conclusão que ele tirou leva a gente para alguma religiosidade, né? A importância da religião. É claro que ele pessoalmente, né, ele vai explorar isso, essa ideia de religiosidade por, sei lá, por questões, ele ficou interessado em misticismo, em drogas alucinógenas, enfim, outra vibe, né? E as pessoas, né, não tinham razão de viver, basicamente. Sem Deus e sem razão, o que que você vai viver? Eu tava pensando sobre uma questão sobre a mídia, né? Sobre a transição de livros para TV. E é impressionante como hoje a gente tem dificuldade de ler. E acho que foi mais ou menos nessa época, né, depois da guerra, que começou a ter a TV, porque a gente perde muito da nossa imaginação. Imagina uma pessoa que ela ouve histórias, né? Seja pelo rádio, pelas pessoas contando, ou ela tem que ler um livro. Então ali você exercita a sua imaginação, né? Você processa aquela informação e você cria uma história. Agora, com a TV não. A TV ela já te dá a história pronta. E pode ser uma história totalmente errada, né? Então, e é isso, né? No limite, hoje em dia é isso. As histórias estão prontas pra gente e a gente não consegue mais entender a história. A gente não consegue nem ler um livro, não consegue nem digitar um texto de. O Twitter é o X agora, né? 140 caracteres. As histórias que a gente vê 2 segundos a gente não tem, não tem mais processamento, né, de imaginação. Então é um processo bem perigoso, né? E mais ou menos, né, na década de 60 a gente vê né, todo esse vácuo. Então tem um vácuo e as pessoas vão buscar soluções, né? Aí a gente. Quem que foi no teatro aqui, né? O teatro do Martin Luther King mostra bastante essa época, né? A, o movimento de direitos civis, né? Então, movimento de negros, movimento de mulheres, né? Pessoas que estavam buscando mais direitos, né? E em si acho que eram movimentos bons, né? Mas que vão ser totalmente deturpados por ideologias, né? Então, o pós-modernismo ele começa mais ou menos aí, né? Com a geração dos nossos pais, talvez, a geração hippie, né? Então tem essa liberação sexual, tem os anticoncepcionais, a camisinha, né? O direito ao divórcio e basicamente a gente falou para a sociedade que não poderiam não haver consequências em, em fazer sexo irrestritamente, né? Então a gente vai perdendo a nossa responsabilidade, né? Então temos essas lutas, né? E temos algumas pessoas mais influentes nesse sentido. Esse aqui é um casal, né? Esse senhor aqui e essa senhora, um casal, eles tinham um relacionamento aberto, eles se conheceram na faculdade. Ela foi a principal expoente, né, do feminismo. Ela chama Simone de Beauvoir. E a principal ideia dela é que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então a ideia de que você não tem um papel pré-definido, né? Você pode fazer o que você quiser. E ela tinha um ressentimento muito grande contra os homens, né? Ela tinha esse relacionamento com esse
esse homem aí, que ele era bem cético contra tudo, né? Ele chama Paul Sartre, e a ideia dele é que o homem não é nada, ele é somente que ele fizer de si mesmo. Então, por exemplo, você não tem certo ou errado, né? O que você quer é o certo. Então, basicamente essa ideia que ele vai colocar. Interessante que eles eram um casal de relacionamento aberto, né? Então, ela tinha essas tendências de ressentimento contra o homem e ela fazia aliciamento de menores, né? Então, fazia aliciamento principalmente de meninas e trazia essas meninas dentro do relacionamento deles. Então, era esse o caráter, né? Então, as ideias deles eram bem iam de encontro, né, a essa forma de viver deles. Então, eles foram bem influentes na época, né, para relativizar o que é certo e errado, o que é ser mulher, o que é ser homem. E na mesma época tinha um psicólogo, um psiquiatra chamado John Money, nos Estados Unidos, e ele recebe um caso de um casal não, um par de, de gêmeos. E um dos gêmeos ele tem uma, uma circuncisão mal feita. Basicamente perde o membro dele total, né? São os gêmeos Heimer, né? Então esse menino que perdeu o seu membro, né, na circuncisão, esse psiquiatra ele orienta os pais a criar o menino como se fosse menina. E, e aí ele vai fazer esse experimento e ao longo dos anos ele fala não, que não existe, né, uma biologia pré-determinada, que a gente pode construir o papel de gênero, né? Mesmo que o menino tenha nascido menino, ele pode se construir como menina. Essa é a teoria dele, né, que ele vai colocando nos livros e que vai ele coloca esse caso dele, né? Mas essa menina, né, que foi criada como menina, depois na sua vida adulta ela descobre toda a história e se arrepende, e aí muda o nome para um nome masculino de novo e acaba se suicidando. Então é o efeito né, da teoria dele na vida de uma pessoa que foi manipulada, né? E a gente viu a peça de teatro, né, do Martin Luther King, a gente vê essas lutas, né, do feminismo em- em solicitar por mais direitos, né, direitos iguais, mas foram aliciados também, né? Esses movimentos foram encapsulados por uma ideologia que chama marxismo, que é lá daquele cara que chama Marx. Então é basicamente o que a gente vê hoje em dia. Não sei quem que viu as questões do Enem desse ano, mas eu vou mostrar uma delas para mostrar como que isso se dá na prática. Vou falar primeiro aqui, ó. Desculpa. É, então, a noção do marxismo é basicamente que há uma opressão histórica e social e a gente tem que fazer reparações a pessoas que foram oprimidas, né? E vai ter um pedagogo, né, um cara que influenciou bastante gente, que é dessa vertente também, mas fala sobre educação, que é o Paulo Freire, que ele vai colocar um método de conscientização constante, né? Então, o importante para a escola não é ensinar o conteúdo, é ensinar a consciência. Isso é bem presente no Brasil e já está presente no mundo inteiro. Eu vou colocar umas questões que caíram no Enem desse ano.
Peraí. Oh, foi mal, foi mal. Essa aqui é uma questão do Enem desse ano. Semana passada, né? Então ele vai falar sobre Paulo Freire. Fala assim: Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas da opressão e desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Daí a importância dos educandos tomarem consciência da sua realidade para transformá-la. Não dá nem para saber qual que é a resposta aqui, de tão confuso que é. Não sei se vocês também tiveram dificuldade aí de entender. Mas basicamente ele tá elogiando o Paulo Freire, né? Nessa concepção de consciência. E aí eu vou mostrar como essa consciência contra as opressões ela se dá. Não tem resposta, é basicamente um enigma, né? Você vê como que as coisas estão acontecendo, né? Então isso aqui é de semana passada, do Enem da semana passada. Aqui é uma questão sobre, eu acho que é sobre geografia, tá? Eu acho. Que ele fala de cerrado. Aí ele fala: no cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como um mecanismo de universalização das práticas agrícolas e de novas tecnologias. De outro, um modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, entre aspas, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos. Então, além de tudo isso negativo, tem mais, como a mecanização pesada, pragatização dos seres humanos e não humanos e a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. E aí a resposta certa aqui é que os camponeses estão sendo oprimidos, né? Então é isso que a geografia da escola está ensinando. Ele não está falando sobre cerrado, sobre vegetação, sobre o tipo de plantio que tem. Está falando que é simplesmente uma exploração e que a gente precisa transformar. Vou dar outro exemplo. Dar um exemplo de matemática, para vocês entenderem a lógica do Paulo Freire. Ele vai falar assim: ah, tem um pai e uma mãe com os dois filhos indo de carro para um parque de diversões a 60 por hora e são 60 quilômetros de distância. Eles já andaram meia hora. Quanto tempo falta para eles chegarem? Mais meia hora, né? Mas aí a professora na aula ela não vai dar a resposta e não vai querer que as pessoas pensem na matemática. Ela vai falar: quem aqui tem pai e mãe? Quem aqui tem carro? Quem aqui já foi para o parque de diversões? E aí, esse método de conscientização, ele vai discutir a política por trás do problema de matemática. A matemática não importa. O que importa é a conscientização. Então, é isso que as pessoas estão aprendendo hoje em dia na escola, né? E para nossa surpresa, né, a gente não aprende nada na escola, chega na faculdade e não aprende nada na faculdade. A gente aprende a ser um instrumento dessas ideologias, né? E eu falei, né, os primeiros movimentos foram, né, angariados, foram os feministas, né, e os raciais, mas a consciência ela não para ali, você precisa sempre
é, identificar as opressões e lutar contra elas, né? E é por isso que acho que algumas têm uma tendência mais forte nos Estados Unidos, né, nos países de língua inglesa, de inserir na educação questões sobre gênero. Então, não sei se vocês acompanharam, mas algumas escolas americanas e canadenses aqui no Brasil já estão dando aula de contação de história por pessoas transgênero, né, drag queens, enfim. E esse é o método de conscientização deles, né? Então, o, o diferente é necessário para que você quebre a sua ideia limitada e se conscientize cada vez mais sobre as opressões, né, que existem. É isso. E o principal pensador, né, foi esse cara, um francês também, Michel Foucault, que ele vai falar que tudo é poder, né? O poder é produzido pela linguagem e discurso, então a gente precisa mudar a linguagem, mudar o discurso para reverter esse processo. Tem um outro marxista que é o Gramsci, né, que ele vai falar que o poder ele é imposto por meio de ideias. Então, essa vertente do marxismo ela não vai lutar mais com força, né, com revolução, tomada de terras ou tomada de fábricas. Ela vai falar sempre sobre cultura. E o Paulo Freire é o cara é o método mais disseminado, né? É o método mais disseminado de falar sobre essa conscientização que eles querem impor. Aqui eu já falei um pouco sobre esse assunto, né, de Romanos 1, falei um pouco na aula de cidade, mas basicamente quando você elimina o conceito de Deus, o que resta para a humanidade são coisas sem sentido, né? E ele fala em Romanos, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou à disposição mental reprovável para que praticarem o que não deviam. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então essa é uma das tendências no mundo atual, né? Você eliminar a verdade e você substituir toda a verdade do mundo com essa noção de que nós somos oprimidos, precisamos fazer revoluções constantes e até transgredir, né? Tudo que é normal. Então você define novas coisas, novos conceitos de normalidade. Por exemplo, antigamente, ser homossexual era um tabu. Hoje em dia é normal. E o tabu é ser trans, né? Ou ser não binário. Então, vai sempre constantemente buscando formas de transgredir para alcançar uma libertação maior, né? E é engraçado que vai sempre voltando para aquelas ideias iniciais que eu falei, né? De Rousseau e de Hegel. Que é até meio religioso isso, né? Tem ideias religiosas de que você pode alcançar uma iluminação maior através da sua, da sua transgressão. Essa é a primeira vertente, então a gente vai falar sobre mais algumas aqui. Outra tendência, né, no mundo atual é o consumismo. Aí eu trouxe uma citação de um livro que eu gosto bastante, que é desse autor aqui, Zygmunt Bauman, é um suíço.
Ele tem uma teoria, ele fala sobre modernidade líquida, não sei se já ouviram sobre esse conceito, mas nesse livro ele fala bastante sobre consumo, a ideia do consumismo, né? Ele vai falar assim, o valor mais característico da sociedade de consumidores, de fato, o seu metavalor, o valor supremo em relação ao qual todos os outros são levados a justificar seus próprios valores, é a vida feliz. Nossa sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana a prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora, em cada um dos todos os agora. Uma felicidade não postergada e sempre contínua. É a única que se abstém de justificar qualquer variedade de infelicidade, que se recusa a tolerá-la e a apresenta como uma abominação a exigir castigo para os culpados e compensação para as vítimas. Eu fiquei pensando muitas coisas sobre esse trecho aqui. Porque nós, hoje em dia, a gente não tolera infelicidade. Tudo gira em torno da nossa felicidade. A gente exige, até mesmo de Deus, felicidade. E é tão grave, né, que a gente busca tanto a nossa felicidade que a gente não consegue fazer nenhum tipo de sacrifício, né? Tem muita gente hoje em dia que não quer ter filho porque é um empecilho à sua própria felicidade. Tem muita gente que não quer casar porque é um empecilho à sua própria felicidade. É uma ilusão, né? É uma ilusão de que a gente não pode ter sofrimentos. E isso a gente passa para os nossos filhos também, né? A gente quer poupar eles dos sofrimentos e a gente cria pessoas totalmente fracas, né? Então, será que a gente está valorizando as coisas que a gente precisa valorizar? Será que a gente está sacrificando as coisas que a gente precisa sacrificar? E Jesus vai falar totalmente o contrário, né? A gente quer, na verdade, ganhar muitas coisas, mas Jesus fala o contrário, né? Ele fala em Lucas, Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? É bem pesado, né? Porque a gente está buscando coisas, né, que nos façam felizes, que nos façam, de alguma forma, ser preenchido, né? De fugir do sofrimento. É, como esse exemplo, né, de ter filhos ou de casar. É, tem gente que brinca, ah, você casou, teve filhos, sua vida acabou. De alguma forma acabou, né? Acabou a minha vida, mas isso não é ruim, porque agora eu posso dar minha vida para outras pessoas, né? E esse é o que a humanidade não quer fazer hoje em dia, né? E eu fico pensando, né? A gente passou dessa. Tem aquela ideia, né? Que eu falei sobre os livros, né? E a TV, que as histórias hoje em dia elas vêm prontas, né? E eu fiquei pensando, de quem que é a responsabilidade de contar as histórias? Porque eu fico pensando, nossa, eu acho que os pais, os pais homens, são eles que contam as grandes histórias pra gente. E quando uma sociedade inteira fala que você não precisa ser pai, né, que a mãe ela pode ser independente, e basicamente você cria uma geração inteira sem pais, né? Uma geração inteira que não tem uma contação de histórias, que não cria uma narrativa. E aí qualquer coisa vai entrar na cabeça dessa pessoa e ela vai ser levada, né? Porque ela não tem um pai. E aí, na verdade, a gente vai ter um pai substitutivo, né?
que é o Estado. E isso os pensadores já identificavam, né, desde lá atrás. Eles falam, essa é uma citação de um livro mas ele fala sobre esse pensador, o Tocqueville. Tocqueville era um francês também que foi para os Estados Unidos lá em 1800 e pouquinho, e ele já vai diagnosticar o mal, né, desse Estado, dessa democracia. Ele fala assim: Tocqueville previu com precisão que o regime democrático estava destinado a se espalhar por todos os lados. Escreve a futura alma de um homem sob um governo aparentemente benevolente e democrático, ao trabalho deliberadamente para a promoção da felicidade pública. Felicidade, de novo. Então você não pode ser infeliz. A sua infelicidade é culpa de alguém e ela precisa ser sanada. Mas quero ser o único agente, o único árbitro dessa felicidade. Um governo que acabaria por suprir todas as necessidades das pessoas, facilitar seus prazeres, administrar suas preocupações centrais. O que restaria se não poupá-lo de todo cuidado com pensar e de todos os problemas da vida? Aí o autor desse livro vai colocar o comentário dele, né? Ao viver em casas subsidiadas, com os filhos educados gratuitamente, com as contas médicas pagas e com uma renda suficiente para garantir alimentação e diversão perpétua pela televisão, essas pessoas encontram em suas preocupações principais resolvidas e dessa forma perderão gradualmente a faculdade de pensar. Basicamente, o que eu vejo é que o Estado ele acaba sendo o provedor, ele acaba sendo o pai das pessoas, de uma geração sem pai. Então, como que a gente vai seguir sem uma verdade, sem um sentido? E as respostas, né, que surgem hoje em dia, né, que falam sobre uma verdade imutável, basicamente são duas, né, mais fortes. É o islamismo e o cristianismo. Eu não vou entrar muito a fundo sobre cada um, só vou apontar para duas diferenças, tá? Mesmo no livro ele dá essa citação, né? Ele fala: o que é peculiar ao evangelho cristão é que aqueles que são chamados a ser suas testemunhas estão comprometidos com a afirmação pública de que ele é verdadeiro e ao mesmo tempo estão proibidos de usar a coerção para impor isso. E aí tem um pensador que eu gosto bastante, que é o Jordan Peterson, que ele estudou bastante a Bíblia. Ele não é cristão professado, né? Mas ele fala: o Islã é sobre submissão e o estranho na narrativa bíblica é que o objetivo não é submissão, mas é um relacionamento de aliança. A gente vai falar um pouco sobre aliança também nas outras aulas, né? E sobre narrativa. É, mas é isso, né? A diferença, né, sobre a verdade do islamismo e a verdade do cristianismo é o quê? O islamismo ele vai massacrar quem não acreditar na verdade. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos sofrer. E pensando mesmo num relacionamento, né? Você você obrigou a Anne a casar com você, Rondinha? Anne, você obrigou o Rondinha a casar com você? Então, acho que todo relacionamento, né, ele é feito de uma escolha livre. É claro que a gente não sabe em que medida a gente escolhe livremente a Deus, mas é um relacionamento, né? E se o relacionamento ele é somente de imposição, submissão, ele não acontece, né? Não existe relacionamento. É basicamente isso que o Jordan Peterson, ele, mesmo não sendo cristão, ele conseguiu enxergar. É esse carinha aqui. Eu gosto bastante dele. Ele não é cristão, ele é um psicólogo, né, mais puxado por o Jung também. E ele tem um vídeo que eu vou passar, ele tá em inglês,
mas eu acho importante, eu vou falar, comentar. Eu ia parar para comentar ele ponto a ponto, mas acho que não vai dar tempo. Então, só para vocês saberem, tá? Ele é um psicólogo, ele fala muito, né, sobre essas teorias de junguianas, de inconsciente coletivo, de arquétipos, mas o que ele descobriu é que essas histórias, né, muitas histórias que a gente tem, elas têm um- uma narrativa em comum. E na Bíblia ele encontrou um sentido maior que ele vai explicar no vídeo. Tá em inglês, tá? Mas eu vou explicar depois. Espero que pelo menos metade entenda. Tá ainda. Faz parte de uma palestra que ele deu sobre por que que você deveria ter lido a Bíblia. Imagine um psicólogo falando sobre isso. Só tem isso. Com... Pode ser.
literally forms from that. And so, one of the, I think kind of the, what you think about this, people of faith, Christian faith, believing the Bible is true. But that's really not satisfying to me, because I know what they mean. I know what people later usually when they say the Bible is true. It's like, well, what do you mean exactly? Is it true, like, is it true that that videotape recording of what you did this morning is true? If it's not the Bible, might be some other purpose of text. It isn't. And if it was, well, is it clearly a purpose of text that we share? If it isn't, then we can't share our perceptions and values, and we can't share those. Then we fight. Those are the options. Stabilize our position on it, something that we break down mutually, or we fight. That's forward unbelievable to read this. And so we have this structure of texts built from the law. It's predicated on the biblical narratives. And the texts exist in relationship to the underlying. And then by the third day of the reading, the underlying of the underlying narratives and vice versa. So then, is it possible that biblical truth is the spirit of truth that is the precondition of truth? Right? Because if they go, it's recently claim, people of the Bible, we claim the Bible is true. The Bible is true in a very strange way. It's true because it provides the basis for truth itself. So it's like a meta truth. Without it, there couldn't be a possibility of truth. And so maybe that's the most true thing. The true thing isn't some truth per se, it's that which provides the language to alter it as truth. It seems to me that the problem of humanity, ethical direction of as much as that, since they shot the problem, there's too many gaps. There's an infinite number of gaps. They do not provide an unerring guide for action. They can't. There's too many of them. They have to be prioritized. It seems that and the books that want to demonstrate, well, there isn't one for all those questions. I think that we start with only the proper answer in some section on the second class. Creating bias, or we don't. Reading what's how it's jointly totally divided. Reading what's not something else gives you all the things to do here, so that's part of that. Reading what's not something else which collects us and gives us structure, all of that. Saying they are jointly. And that's how we can try to communicate all centuries as we try to communicate the whole of English purpose, generation after generation. We sort this out and straighten it out and try to understand that. More certain as people will have the vein we have textual purpose that we have is we just have another trying to flesh it out and trying to understand it fundamentally. It seems to be true in that fundamental sense that I just constructed this. Not merely to but the bigger picture I think it's about. É muito difícil de entender, mas eu vou tentar explicar, tá? Ainda que ele falou em inglês e estava sem legenda em português. Mas alguém já viu essa imagem? Alguém tem noção do que é? Essas são as referências internas da Bíblia. São mais de 65 mil referências internas da Bíblia. Então, Gênesis, né? Aqui é o tamanho do capítulo, né? Então, acho que é Salmo 119, né? Que é o capítulo mais comprido da Bíblia. Mas tem referências de Gênesis no Apocalipse, tem referência de Gênesis nos Evangelhos, tem referência de Gênesis por toda a Bíblia.
E é um pouco do que ele fala, né? Como que a gente vai saber, como que é a verdade? A verdade é aquilo que é mais importante. Então, pensando sobre a Bíblia em si, né? O que vocês têm na mão, deveriam ter na mão. Como que ela foi ajuntada? É basicamente isso aqui. As referências, as histórias, elas vão se conectando e elas fazem uma narrativa em comum, uma grande narrativa. E é essa narrativa que a gente precisa saber. Ele fala um pouco sobre é, a gente, a gente às vezes na escola dominical, por exemplo, a gente conta pequenas narrativas. Mas será que a gente está entendendo a grande narrativa? Porque se a gente contar só a pequena narrativa, aquilo lá não vai fazer muito sentido, né? Isso eu percebi quando eu até sugeri pro pessoal da minha classe comprar um devocional, um azulzinho que fala sobre heróis, né? Heróis em geral, assim, da Marvel, enfim. É impressionante como toda a história de herói tem uma relação com a Bíblia. Por que será? Por que toda história de herói tem uma relação com a Bíblia? Porque a Bíblia é o fundamento de todas as histórias, né? É o fundamento da verdade. Então, se a gente não tiver a Bíblia, a gente não tem mais histórias. Se a gente não tiver a Bíblia, a gente não tem, na verdade, nem a ciência mais. Porque da onde vêm as leis da física, da química, da biologia? Quem criou? Então, no vídeo ele fala um pouco sobre percepção, né? A gente tem milhões de coisas que a gente pode elencar a prioridade, mas qual que são as mais importantes? Um número infinito. E aí a gente tem tantos livros, né? Milhões de livros para ler. Mesmo no pra gente que está dando aula, a gente tem 20 livros e não consegue dar conta. Mas tá, a gente não vai conseguir ler todos os livros que existem durante a nossa vida, né? Se a gente não vai conseguir ler todos os livros, qual que é o livro que a gente precisa ler? É o livro que é a base de todos os livros, é a Bíblia. E a gente tem um problema, né, de mais filosófico, né? Como a gente vai saber que a gente pensa é real, por exemplo? Acho que a gente pensa, né, que existe o certo e errado, que existe o bonito e o feio. Mas se o mundo é um ajuntado de células, não existe Deus, como que isso vai fazer sentido, né? Aí tem um cientista que estava falando num podcast, ele falou uma coisa interessante, né? Se a gente toma o pressuposto, né, que Deus criou o universo e o ser humano segundo a sua imagem, fez o ser humano a sua imagem e por meio da sua palavra verdadeira, a gente pode considerar que a possibilidade de haver padrões na ciência, na ética e na estética, né, na beleza. E foi basicamente assim que começou a ciência, né? Por que será que em outras civilizações a ciência não avançou? Porque eles não tinham percebido que Deus criou o mundo de um padrão que eles podiam investigar. E essa investigação, né, a gente pode fazer até com a Bíblia. É um perigo, né, na verdade, porque a gente tem a Bíblia, a gente pode ter as ideias mais doidas sobre a Bíblia, né? Mas qual que é a narrativa grande da Bíblia? Se a gente pode extrair uma narrativa grande, a gente pode concordar, a gente pode criar uma verdade verdadeira, né, vamos dizer. Então, a conclusão que eu pelo menos cheguei, né, que a verdade é aquela que tem o fundamento da Bíblia. Senão, a gente não tem outra base, né, para discernir que mesmo na religião, né, se a gente separa a religião da fé, o que acontece com a nossa fé? A religião da ciência, desculpa.
que acontece com a nossa fé se a gente separa da razão? Vira um misticismo, né? Ou vira um culto, né? Uma seita. Que aí cada um pode falar qualquer coisa e eu não vou ter argumento para refutar. Então, essa foi a grande contribuição da reforma, né? Que foi ter o instrumento da gente buscar a verdade última, né? Da gente falar, será que o que esse pastor está falando é certo? Então, cada um de nós tem a possibilidade de buscar na palavra se ela está certa ou não, se ela é verdade ou não. E falando mais um pouco sobre, né, às vezes a gente fala sobre coisas mais filosóficas, né, mas acho que esses dois pontos primeiros são mais filosóficos, né? Falei, né, de integrar a fé e a razão. Então, se a gente não integra a fé e a razão, a gente vai cair nesse limbo, né, de misticismo, ou pode ser um limbo de desespero, pode ser o orgulho. Para mim, o antídoto disso é a humildade, né? A gente nunca vai. Acho que tanto Adão quanto Caim, quanto na Torre de Babel, quanto todos esses pensadores, né, que a gente viu aí do modernismo, a- o grande erro deles foi não ser humilde, né? E o conhecimento, às vezes, ele sobe o nosso ego, né? O nosso orgulho. Mas não é uma. Né, a fé e a razão, elas andam juntas, elas podem andar juntas, né? Elas precisam andar juntas. Senão, a gente não tem base para ética também, né? E a ética, ela vai falar sobre o que a gente vai fazer. Basicamente é isso que os jovens estão sofrendo hoje em dia, né? Eles não têm, não sabem o que fazer. Nós somos uma geração sem pai, que o Estado é nosso pai, que o Estado ele supre muitas das nossas necessidades físicas, né? Mas quem que vai contar as histórias? É a TV? É o celular? É o TikTok? Quem que vai contar as histórias que dão identidade pra gente, né? Quem que vai contar as histórias que não deixam que a gente pense que a vida é só felicidade, né? As histórias de sofrimento, as histórias de tristeza. É engraçado que na Bíblia não tem só isso. Na verdade, tem mais histórias de coisas ruins do que de coisas boas, né? E é um atestado de que foi Deus que escreveu, né? Porque se fosse os judeus escrevendo para os judeus, que eles vão falar, nós somos bons, né? Somos tementes, mas a narrativa de toda a Bíblia é que o povo ele se desvia, né? Então, a gente precisa ter bastante humildade e mesmo no fundo do poço não ressentir o nosso coração, né? Como Caim ressentiu. E dar graças a Deus, né? Fazer ação de graças como Jó fez. Esse é o segundo ponto, sobre ética. Aí o terceiro ponto, assim, ele é mais material, né? Sobre as coisas materiais que eu falei, de sacrifício, de felicidade, né? E hoje é uma geração que não aceita o sacrifício, né? Não, não entende que coisas ruins podem acontecer com a gente. E se a coisa ruim acontece, a justificativa que o mundo dá é que não é culpa dela, né? É culpa do sistema. Então, é bem perigoso, né? Todo esse tipo de pensamento. É, então, para a gente integrar, né, todas essas áreas da nossa vida, acho que coloquei dois versículos aqui, mas
Já finalizando, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, né? Então não é só com com o nosso espírito, né, vamos dizer, mas também com o nosso entendimento, né? E aí, para falar de raízes, né, que a gente esteja enraizado. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E basicamente é isso que eu pensei, né? Eu pensei muito no devocional dos meninos e porque todas as histórias apontam para Jesus, né? Basicamente, Jesus é a história das histórias, né? Porque é o nascimento perfeito, é o sofrimento perfeito e é a glorificação perfeita, né? Então, todas as histórias que falam de alguma coisa que faça sentido e tenha significado vão remontar a essa história, né? Então, eu não falei muito a fundo assim sobre a cosmovisão cristã, né? Sobre a narrativa cristã. Falei mais sobre a importância da narrativa e sobre a importância dessa narrativa para dar uma base para a gente não cair no desespero e não cair no ressentimento, né? Mas aí, semana que vem o Tawei vai engatilhar a partir daqui e vai falar mais sobre a cosmovisão cristã e qual que é a história que Deus contou através da história pra gente, né? Tá bom? Alguém tem perguntas? A gente tem quantos minutos? Já deu horário, né? 1 minuto. Oi. Acho que a gente perdeu muitas das histórias, né? E hoje em dia a gente tá deixando outras pessoas contarem a nossa história, né? E é, a gente nem pensa mais, né? Porque as histórias já vêm prontas pra gente consumir. E é importante mesmo ler a Bíblia porque ela fala sobre uma história não fictícia, né? Deus se fez presente na história, né? Ele criou o mundo, ele mandou seu filho aqui na Terra há 2000 anos atrás para viver a vida que Deus queria que a gente vivesse. E essa é a história, né, que a gente precisa entender de forma maior, né? Às vezes a gente lê um livro e fala, putz, por que que na Bíblia tem esse livro sobre, sei lá, sobre sexo? Tem um livro que fala só sobre sexo, sabia? É um Cântico dos Cânticos. Tem um livro que fala só sobre lamentações. Tem um livro que fala só sobre filosofia, né? Eclesiastes. Então, esse é o livro dos livros porque ele fala dessa história que é a base de todas as histórias, né? E se a gente não, se a gente pegar lá, às vezes a gente pega, né? A gente tem duas formas de estudar a Bíblia, né? Uns anos atrás a gente estudava a Bíblia muito por assuntos, né? Chama teologia sistemática. Mas agora a gente está tentando colocar essa questão de cosmovisão e narrativas, porque é uma outra forma de enxergar, né? Como que Deus através de cada história,
faz a história dele, né, através da história. Então leiam a Bíblia, pessoal. Obrigado.